Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma das espécies mais polêmicas dos sete mares. A gente vai falar sobre os tubarões, como eles vivem, o que eles comem, aonde eles aparecem, eles atacam, como eu posso me proteger e me garantir de não ser atacado por um tubarão? Hoje a gente vai falar sobre isso e muito mais. Então fica com a gente se você quiser saber qual é o maior, o mais rápido e o mais veloz tubarão. Eu sou Roseli Ronquese do canal Bora Mergulhar. O nosso canal é um canal de conteúdo de mergulho, mergulho com cilindro. E se você quer fazer o que a gente pratica aqui, faça já um curso de mergulho. Faça um curso de mergulho na Bora Mergulhar. Entre no nosso site e entre em contato comigo, www.boramergulhar.com.br. Vamos começar? Talvez muitas pessoas não saibam, mas os tubarões, eles existem há mais de 400 milhões de anos. Eles surgiram no planeta Terra muito antes dos dinossauros, ou seja, eles são pré-históricos. Atualmente existem mais de 520 espécies de tubarões catalogadas, mas todos os dias se descobre novas espécies ou se cataloga novas espécies, de maneira que ainda existe muita coisa para se descobrir a respeito dos tubarões. Mas uma coisa todos nós temos certeza, é uma espécie fascinante, é uma espécie que gera curiosidade, tensão e até medo entre as pessoas. Mas hoje a gente vai acabar com alguns mitos a respeito dos tubarões, descobrir algumas verdades importantíssimas a respeito das espécies. Claro, nós não vamos falar de 520 espécies. Aliás, dessas 520 espécies, apenas 30 delas são consideradas espécies agressivas. E dessas 30 espécies que são agressivas, apenas 3 espécies são as consideradas perigosas para os seres humanos ou as mais agressivas com relação aos seres humanos. Mas lembre-se, nós, seres humanos, somos muito mais ameaçadores para os tubarões do que os tubarões para a gente. Então agora eu vou te falar um pouco mais sobre essas espécies. Vamos lá? Uma das perguntas que as pessoas sempre fazem é: o tubarão ele ouve bem, ele enxerga muito bem, ele vai me ver? E ele dorme? Bom, respondendo aos poucos aí, um dos primeiros mitos que a gente vai quebrar agora é que os tubarões, sim, eles enxergam muito bem. Eles definem cores e eles conseguem diferenciar a visão deles conforme o ambiente esteja mais claro ou mais escuro, eles enxergam detalhes. Talvez algumas espécies, em função do formato do olho, do formato da cabeça e da posição do olho com relação à cabeça, eles não enxerguem muito bem de perto, mas eles enxergam sim muito bem de longe. E eles ouvem muito bem. Eles ouvem de longe, eles se orientam muito bem também pelos sons e pelas vibrações. Os tubarões, geralmente, o que eles fazem? A maioria das espécies, eles nadam, se movimentam constantemente, que é para que a água passe pelas brânquias e aí eles absorvam o oxigênio necessário para eles se manterem vivos. Eles não dormem como a gente, por exemplo, que dorme horas ou dorme minutos. Eles dormem alguns pedacinhos de tempo ao longo do tempo de nado deles, onde eles descansam um pouquinho, mas de modo geral sim, eles precisam se movimentar o tempo todo para que eles absorvam, ou quase o tempo todo, para que eles absorvam o oxigênio necessário para que eles se mantenham vivos. É interessante isso, não é? Muito bem. Dentre as espécies de tubarão que são mais potencialmente agressivas para os seres humanos estão o tubarão-tigre, o tubarão branco e o tubarão-touro.
Bom, quando se fala em tubarão, muito provavelmente muitos de vocês devem ter lembrado daquele filme dos anos 70 sobre tubarão. Sim, aquele filme ele foi um filme muito bem produzido na época, foi um filme de grande sucesso, mas foi um filme também que acabou denegrindo demais a imagem dos tubarões. Mas saiba você o seguinte, os tubarões, eles atacam muito pouco os seres humanos e eles não se alimentam de pessoas. Ah, Roseli, mas ele morde as pessoas, ele arrancou o braço daquela pessoa, a perna daquela pessoa. Sim, se a gente for comparar o tamanho de um ser humano ao tamanho de um tubarão, a gente vai ver que um tubarão realmente é muito grande, uma bocada dele arrancaria realmente um pedaço, muitas vezes isso acontece. Mas ele não gosta de carne humana. A maioria das espécies não aprecia, ou nenhuma espécie, não existe registro de alguma espécie que aprecie carne humana. Pensa comigo, se o tubarão gostasse de carne humana, ele comeria a pessoa inteira e não apenas daria uma mordida e iria embora. Geralmente isso acontece porque ele confunde a pessoa com uma presa. Mais um pouquinho eu vou falar para vocês sobre como evitar ataques de tubarão, o que atrai um tubarão para que ele ataque uma pessoa. Aguenta aí que eu vou falar sobre isso com você, tá bom? Dentre as espécies mais conhecidas por atacar seres humanos, o tubarão-touro é considerado mais agressivo. Imagine que nos últimos anos, em torno de 100 ataques a humanos não provocados, pode ser até muito mais, mas numa média de 100 ataques não provocados, 27 foram fatais. O tubarão-touro é um tubarão grande e é um tubarão que geralmente é encontrado em águas salgadas e frias, mas também já foi visto em águas doces. Ou seja, ele pode ser encontrado em muitos lugares no mundo e ele pode sim ser um risco para os seres humanos. Porém, é muito importante lembrar que nós somos as verdadeiras ameaças para os tubarões e para qualquer ser marinho. De maneira que a gente deve sempre respeitar as espécies, respeitar os animais e saber que, principalmente em um mergulho, se a gente avistar um tubarão ou qualquer peixe de passagem ou qualquer animal, o nosso comportamento deve ser sempre de respeito, parar e olhar. Principalmente com os tubarões, se a gente faz qualquer gesto no sentido de ir na direção deles, eles podem entender que isso é um ataque e eles podem querer se defender. E quem vai ganhar essa briga? Eu acho que é o tubarão. No ano de 1916, foram registrados alguns ataques em série de tubarão e foi identificado que esse tubarão que atacou foi o tubarão-touro. Em 1975, Steven Spielberg fez o filme Tubarões, inspirado nessa história da trilogia Tubarão-Touro, Tubarão-Tigre e Tubarão-Branco. O tubarão-tigre é considerado um dos mais agressivos pelo tamanho e pela esperteza desse animal. O que acontece? O tubarão-tigre ele é identificado pelas listras, como o próprio nome diz, né? Ele tem listras que se assemelham ao tigre. Quando jovens, essas manchas elas são mais fortes e com a idade essas manchas vão ficando um pouco mais claras. Mas é fácil identificar um tubarão-tigre. O que acontece? Ele é um tubarão que fica de espreita e quando ele pega a sua presa, ele consegue fugir rapidamente. Os tubarões-tigres, pelo seu tamanho, pelo seu porte, pela agilidade com que eles se movimentam, eles merecem o nosso respeito, sim. O que acontece? Além de tudo isso, eles são muito curiosos e eles acabam, sim, encontrando todo tipo de presa para se alimentar e eles comem, inclusive, lixo que esteja na superfície ou no fundo do oceano. Se eu encontrasse um tubarão-tigre no mergulho, eu ficaria bem quietinha e começaria a encerrar o meu mergulho. Fica a dica. E uma das espécies
também muito conhecido, talvez a mais conhecida ou a mais comentada de todos, é o tubarão branco. O tubarão branco, ele pode chegar a um comprimento de até 7 metros, ele é muito grande. Ele se alimenta geralmente de morsas, leões marinhos, focas. Ele gosta de habitar águas rasas. Ele gosta de ficar ali pela superfície, perto de arquipélagos, aonde tem justamente essa alimentação farta para ele. Mas além de ficar na superfície, ele também pode ir até em torno aí de 1.300 metros de profundidade. É um bicho extremamente agressivo e, assim como qualquer outra espécie, ele não se alimenta de carne humana, mas ele pode sim se tornar agressivo por querer cuidar ali do seu habitat, por querer que as pessoas que estejam perto saiam ou até mesmo por confundi-las com comida. Então, mais uma vez, respeitar o ambiente desses animais e respeitar o comportamento desses animais pode fazer com que a gente sobreviva. Mas afinal, quais são as chances de um mergulhador ou uma mergulhadora serem atacados por um tubarão durante o mergulho? Para vocês terem uma ideia, desde 1580 até os tempos atuais, a quantidade de ataques registrados no Brasil de tubarões, ataques não provocados, foi de 107 ataques. É muito pouco comparado com outras fontes de ataque ou de acidentes e perigos, enfim. Veja bem, o que é um ataque não provocado? É um ataque onde o tubarão olhou e achou que aquele ser humano era comida, ele estava ali passando por um local onde geralmente ele se alimenta e viu uma perna, um braço debatendo com águas não muito limpas e mordeu e fugiu. Geralmente é por engano. Um tubarão ele não se alimenta de pessoas. Geralmente, quando ele morde, é porque ele fez essa confusão e foi embora. Ataques provocados também acontecem. Acontecem quando o ser humano vai, por exemplo, tentar salvar um tubarão que está preso numa rede. E o tubarão foi e mordeu a pessoa que estava ali salvando ele. Pode acontecer também porque estava passando um tubarão e eu toquei no tubarão. Isso a gente não deve fazer com espécie nenhuma, ainda mais com tubarão. E o tubarão pode se sentir ameaçado e aí morder a pessoa. Enfim, esse tipo de ataque, ele também não é tão comum quanto o imaginário popular. Ou seja, a chance de você ser atacado por um tubarão, ela é muito pequena. Vamos lembrar que para você mergulhar com um tubarão, caso você queira mergulhar com um tubarão, você deve pesquisar o local, pesquisar junto com o seu dive center, para saber se aquele local tem o que você quer, qual espécie de tubarão tem ali, e você vai receber as orientações corretas de como mergulhar com aquela espécie de tubarão. Por exemplo, um tubarão branco, você mergulharia numa jaula, você estaria numa jaula para ver o tubarão. Mas existem outras espécies que você pode mergulhar com eles, por exemplo, o tubarão-martelo, mas aí você vai receber as orientações corretas para fazer esse tipo de mergulho com segurança e com diversão. Vamos a algumas informações que eu tenho aqui para vocês, referentes a quais são as possibilidades aí de um tubarão te atacar, seja ele de qualquer espécie. Olha só, o que fazer para você evitar um ataque de tubarão? Primeiro, sempre que você estiver numa área onde haja tubarões, esteja em grupo, esteja com o seu dupla, nunca esteja sozinho. Bom, primeiro que mergulhar sozinho já não pode mesmo. Segundo que, quanto mais gente tiver junto, melhor. Aquilo cria um volume maior e vai espantar aí algumas espécies de tubarão. Evite estar muito afastado da costa. Se você está simplesmente nadando, se você está numa praia, você não vai se afastar demais, até para não correr esse risco, ok? Para fazer snorkeling, nado, evitar a parte da noite, evitar a parte do cair da tarde ou logo pela manhã, quando está começando a amanhecer. São os horários em que muitas espécies de tubarão estão muito mais ativos, ok? Se você estiver ferido, se você estiver ferida, se você estiver sangrando,
não entre na água. Isso sim, né, através do olfato, o tubarão pode te encontrar aí e querer ir lá experimentar se aquela presa é boa para ele. Ele não vai achar gostoso, vai soltar, mas até ele já fez um ferimento geralmente muito grave. Evite locais de pesca, locais onde são descartados restos de peixes. Isso atrai tubarão, isso é comida para tubarão. Se você está nesse ambiente, você pode também ser confundido aí com comida para tubarão. Ninguém quer isso, não é verdade? Se você for entrar na água e souber que ali tem tubarão de espécies agressivas, evite. Não entre na água, pelo menos naquele momento, ou mude o local aonde você vai, a menos que você esteja preparado para esse tipo de nado ou para esse tipo de mergulho. Os tubarões são atraídos também por coisas brilhantes, corrente, brinco, qualquer equipamento que brilhe muito, roupas muito coloridas, o bronzeamento irregular no corpo, aonde traz tipos de cores diferentes. O tubarão, quando olha esse tipo de cores e brilhos, ele também pode confundir com uma presa. Então evite isso, seja muito discreto ao entrar na água. Evite bater braços e pernas descontroladamente, espirrando muita água. Isso também chama muita atenção dos tubarões. Lembre-se, o tubarão ouve muito bem, o tubarão enxerga muito bem, principalmente de longe. Ou seja, ele pode ver todo esse respingo, todo esse movimento de muito longe e vir muito rápido na sua direção, de maneira que ele não consiga distinguir se você é ou não uma presa. Mas, Roseli, quais são então os tubarões mais velozes ou menores ou maiores que existem? Então vamos lá. O menor tubarão que existe é o chamado tubarão anão. Ele é encontrado geralmente lá na Colômbia, ali na região da Venezuela, no Caribe. Ele chega a medir no máximo 20 centímetros. Ele é até bonitinho, também conhecido como tubarão lanterna, porque ele consegue pegar a claridade e usar essa claridade a seu favor. Agora, o tubarão mais rápido é o tubarão maco. Ele chega a atingir uma velocidade de até 70 km por hora. Eu não queria ter que correr desse tubarão, não. O maior tubarão do mundo é o tão maravilhoso e conhecido tubarão-baleia. Ele pode chegar a medir aí 20 metros de comprimento. E, para nossa surpresa ou não, ele é um tubarão filtrador. Ele se alimenta de plânctons, pequenos peixes, pequenos crustáceos, pequenas vidas. Ele é lindo e ele é extremamente dócil. Eu espero que essas dicas elas tenham te ajudado a identificar ou a entender que tubarões são seres excepcionais, merecem o nosso respeito e eles, afinal de contas, não são tão perigosos assim. O que acontece? Desde que os ataques de tubarões começaram a ser registrados até hoje, o número de ataques cresceu muito, mas a gente também tem que lembrar que o número de pessoas no mundo cresceu muito mais e que o número de pessoas que entram na água também hoje em dia é muito maior. Mas se você for pegar percentualmente os ataques de tubarão e comparar com o ataque de qualquer outra espécie, a de tubarão ela é muito menor. Hoje a gente só introduziu esse assunto, porque a gente ainda tem mais vídeo falando sobre isso e eu quero que você comente aqui, me conte, você já deu de cara com um tubarão? Você gostaria de mergulhar com um tubarão? Você ficou com alguma dúvida? Comenta aqui, eu quero responder seus comentários. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!